Se alguém um dia me dissesse que minha tia ia me entregar o próprio marido de bandeja, com laço vermelho e tudo, eu teria gargalhado. Mas aconteceu. E fui eu quem caiu no conto da sobrinha indefesa. Tudo começou quando minha vida virou um caldo grosso de problemas com farinha. Fui chutada de um namoro furado, largada num aluguel vencido, demitida por justa causa, sem justiça nenhuma, e com a conta bancária implorando por misericórdia. Tava um luxo. Foi aí que Dona Lola, minha tia rica e excêntrica do Rio de Janeiro, surgiu como se fosse uma fada madrinha de lingerie. Ligou num sábado à noite e disse com a maior leveza do mundo: "Vem morar comigo, querida. Aqui tem espaço, tem ar-condicionado, tem caipirinha boa e você precisa de paz, né?" Aham. Cheguei na casa dela, em um condomínio chique na Barra da Tijuca, mais derrotada que final de novela. Uma mala, 2 colapsos emocionais e 3 culpas nas costas. Mas ela me recebeu como se eu fosse estrela de reality show. Me mostrou o quarto de hóspedes, que era maior que meu antigo apartamento na Tijuca. Me deu um armário cheio de roupas de mulher livre, leia-se curtas, ousadas e apertadas. E já foi logo soltando uma das frases mais suspeitas da década: "Aqui você pode ser quem você quiser e fique à vontade. Tudo aqui é seu, ou quase." Eu ri sem entender, mas o quase bateu estranho. Nos primeiros dias achei que era só generosidade mesmo. Dona Lola sempre teve um parafuso a menos e uma caipirinha a mais. Era dessas mulheres modernas que falam de tantra no café da manhã e fazem yoga de calcinha. Achei que o estilo de vida dela explicava a vibe meio libertina da casa. Até que eu percebi que ela gostava de me deixar a sós com o Pedro, o marido dela. Não era por acidente, não era coincidência. Era de caso pensado. Tipo assim, ela me chamava na sala e soltava um "vou subir para tomar um banho longo", bateu uma vontade de relaxar com óleos essenciais. "Fica aí com o Pedro, ele adora conversar." Ou "hoje à noite vou sair com as amigas, jantarzinho só nosso, sabe como é? Aproveita e faz aquele bobó de camarão que você faz tão bem, Pedro ama." Ou pior ainda: "Vou deitar mais cedo hoje, tô exausta. Vocês que se virem aí embaixo." Detalhe: ela dizia isso olhando para mim com um sorriso que parecia uma cutucada. Pedro, por sua vez, não era um bobinho. Pelo contrário, ele também jogava e jogava bem, mas sempre deixava a iniciativa em aberto, como quem diz: "tô aqui se quiser brincar." No início eu fiquei travada. Ainda tinha aquele restinho de culpa cristã me soprando no ouvido que isso era errado, pecado e talvez até crime em algum país. Mas quanto mais ela me deixava a sós com ele, mais eu pensava: se a dona da bola tá emprestando o campo, quem sou eu para não chutar? A noite que acendeu meu alerta de vez foi uma terça qualquer. Lola estava no andar de cima fazendo as unhas, em silêncio profundo segundo ela mesma, e eu fui fazer pipoca na cozinha. Pedro chegou do trabalho mais cedo, tirou os sapatos na porta, mania que ela ensinou, pegou uma taça de vinho e sentou no sofá. Eu passei ali pela sala meio distraída e ele soltou: "Cuidado para não queimar, Bia. A última vez a cozinha ficou parecendo filme de terror." E eu respondi debochada: "E você, cuidado para não se acostumar com pipoca feita por outra mulher." Ele riu, um riso baixo, lento, quase ensaiado, e completou: "Quem disse que eu me incomodo?" Voltei da cozinha com a pipoca e me sentei no outro canto do sofá. E aí começou aquele joguinho bobo que toda mulher sabe jogar de olhos fechados. Ajeita o cabelo, cruza as pernas, finge que tá assistindo o filme, mas tá mesmo sentindo o cheiro dele e testando a distância entre os joelhos. Ele fingia que não percebia, mas percebia tudo. A gente ficou assim por um tempo. Um tempo bom, um tempo perigoso. E foi aí que Lola desceu. Sim, desceu com um hobby transparente que dava para ver até os faróis ligados. Sorriso no rosto e uma frase que eu nunca mais esqueci: "Não atrapalhei nada, né?" Eu congelei. O Pedro ficou mudo, e ela foi direto para a cozinha pegar um pouco da pipoca. Depois que ela voltou pro quarto, fiquei tão desnorteada que nem lembro o final do filme. Subi pro meu quarto com o coração disparado. Mas não de medo, de vontade. Porque agora estava claro como a luz do abajur. Ela sabia. Ela queria. Ela estava provocando. E aquilo, confesso, mexeu comigo de um jeito estranho. Como se de repente eu estivesse participando de um jogo secreto que só ela sabia as regras. E eu estava adorando perder. No dia seguinte, ela preparou o café como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na bochecha, me chamou de boneca linda, e comentou que ia sair para fazer massagem tântrica com uma amiga,
mas que voltava só no fim da tarde. E antes de sair ainda disse, com a xícara na mão e os olhos mirando bem no fundo dos meus: aproveita o dia, Pedro também vai estar por aqui e ele odeia almoçar sozinho. Ali eu entendi tudo. Minha tia não era cega, nem inocente, nem traída. Ela era diretora, roteirista e produtora do caos. O que eu senti naquela manhã não foi dúvida, foi certeza. Certeza de que minha tia estava fazendo de propósito. Certeza de que Pedro não era um coitado pego de surpresa. E certeza, principalmente, de que eu não era tão inocente quanto fingia ser. Porque a verdade, eu gostava daquele clima, da tensão no ar, da brincadeira silenciosa, da sensação de que a qualquer momento alguma coisa podia acontecer e que ninguém ia impedir. Ela saiu para tal massagem, mas antes de fechar a porta gritou da sala: o Pedro tá no escritório. Se quiser, leva um café para ele. Ele adora quando fazem do jeitinho certo. Você acha que levei? Levei. Subi com a bandeja. Café feito com leite e canela, como ele sempre tomava. Bati de leve na porta e ele respondeu com aquele entra, que não tinha nada de inocente. Estava sentado na cadeira de couro, concentrado no computador. Quando me viu, sorriu. Café para mim? Perguntou. Fingi que não percebi o duplo sentido. Lola mandou, mas fui eu que fiz. Se tiver ruim, a culpa é minha. Ele pegou a xícara, me olhou com aquele ar de quem mede cada gesto e respondeu: eu gosto do que você faz. Pausa dramática. 3 segundos de silêncio. Olhos firmes nos meus. Deixei a bandeja e fui dar meia volta, mas ele tocou de leve meu pulso. Só isso. Um toque. Mas minha pele queimou como se ele tivesse acendido um fósforo na minha veia. Eu virei o rosto. Ele estava mais perto do que devia. Os olhos dele pareciam me despir por dentro. Mas não com vulgaridade. Era com fome. Com calma. Com certeza. Ele não disse nada. E eu também não. Mas ficou no ar aquele: a gente sabe. A gente sabe que passou do ponto. A gente sabe que vai continuar. No almoço ele apareceu na cozinha bem na hora que eu estava de costas, pegando coisa no armário de cima. Eu tava com um short solto desses que sobem quando a gente respira e uma blusinha que deixava um ombro caído. Senti a presença dele antes mesmo de ouvir o passo. Quando virei, ele já estava perto. Muito perto. Perto o suficiente para me deixar sem ar. Posso ajudar? Ele perguntou, mas não pegou nada. Só ficou ali me olhando de cima a baixo. Se continuar assim, vai acabar atrapalhando. Falei com um sorrisinho. Ele respondeu com outro sorriso que homem nenhum dá por acaso. Comemos em silêncio. Mas os olhares faziam mais barulho que qualquer conversa. A colher batendo no prato. O vinho servindo devagar. Meu pé encostando sem querer na perna dele, ou seria de propósito? Depois do almoço, Lola ligou para dizer que ia demorar mais. Surpresa nenhuma. E foi aí que Pedro me chamou para ver um documentário na sala. Vai gostar, é sobre arquitetura sensual. Eu ri. Existe isso? Existe. Quando você assiste com a pessoa certa. E eu fui. O sofá era grande, mas a gente ficou espremido. Aquela distância de centímetros que vai sumindo a cada risada, a cada comentário, a cada suspiro. A primeira vez que ele encostou o braço no meu foi sem querer. A segunda foi sem dúvida. Minha respiração já estava diferente. Eu sabia. Ele também. Aí teve o momento da virada. Aquela pausa no meio do filme onde a tela fica preta por 2 segundos e os olhos dele viraram pro meu rosto, depois pros meus lábios, depois pro meu colo. E a mão dele pousou na minha perna. Devagar, quente, segura. Eu podia ter dito para, podia ter fingido que não estava sentindo nada, mas ao invés disso deslizei meus dedos sobre os dele. Apertei. Deixei. Ele se inclinou. Encostou o nariz na minha bochecha. Desceu até o meu pescoço. Inspirou. E disse: a gente vai se arrepender? Respondi com um beijo. Lento. Molhado. Silencioso. Beijo com gosto de risco. Com cheiro de coisa errada. Com língua que dança como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Minhas mãos foram parar nos cabelos dele, puxando devagar. As dele exploravam minha cintura. Quando ele puxou minha blusa devagar e os lábios deslizaram do meu queixo até ali onde começa o arrepio, eu já não era mais dona do meu corpo. Eu queria tudo. Ali. Agora. Com ela fora. Com ele dentro. Mas a campainha tocou. O mundo real gritando. Vocês ainda não terminaram de se perder. A gente se afastou com um riso cúmplice. O tipo de riso que já conhece o caminho. Pedro levantou, ajeitou a camisa e foi atender.
Eu fiquei no sofá, ainda sentindo o gosto dele na boca, o calor das mãos. E a culpa? A culpa. Ela não apareceu. Pelo menos não naquele dia. Porque quando ele voltou e me olhou como quem diz isso foi só o começo, eu tive certeza. A gente ia continuar. Porque ela sabia. Ela deixava. E eu já não queria mais sair do jogo. O que começou como um toque na perna evoluiu rápido demais. E nem teve tempo de dúvida. Nem espaço para moral. A gente se quis ali no sofá mesmo. Como se já fosse combinado. Como se o corpo soubesse desde o primeiro olhar o que fazer quando finalmente se encontrasse com o outro. Quando ele voltou da porta, fechou com calma. Olhou para mim com aquele sorriso que não pede licença e veio devagar. Devagar. Como se quisesse provar que tinha tempo. Que aquilo não era pressa. Era vontade guardada. Ele se ajoelhou na minha frente como quem reza. E eu deixei a florzinha respirar. Quente. Molhada. Atenta. Os dedos dele passearam, subiram macios. E quando chegaram perto das pétalas, ele não encostou. Ainda não. Fez aquele jogo de provocação que só quem tem malícia no sangue sabe fazer. Posso? Ele sussurrou. Já passou da hora, eu respondi. O primeiro toque foi como choque de leve. Ele foi desenhando minha vontade, desbravando como se eu fosse segredo. E eu era. A florzinha pedia e ele ouvia. Quando a boca chegou, meu bem, me deixou gemendo baixinho, grudada no encosto do sofá, com os dedos no cabelo dele e a respiração engasgando na própria tensão. Você é deliciosa, ele murmurou com a boca ainda quente. Eu ri ofegante. Ele levantou com aquele olhar safado e respondeu, então vamos fazer direito. Me pegou no colo com força, a florzinha latejando no ritmo da promessa. Me levou até o quarto de hóspedes, o meu quarto, e me deitou como quem coloca um presente no altar. Ali eu vi o volume e sorri com gosto. Grande. Firme. Não vou contar não. Provoquei? Vamos ver, ele respondeu, se preparando com calma e coragem. A primeira chegada foi um suspiro. Daqueles que tiram o mundo do lugar. Foi chegando aos poucos, devagar, preenchendo tudo. E eu gemendo feito música proibida. Nossas peles se batiam com estalos macios. Nossos olhares se cruzavam entre beijos e mordidas. Era tensão. Era entrega. Era ausência total de vergonha. Quando ele me virou de lado e sussurrou no meu ouvido, ela adoraria ver isso, eu gelei. O quê? Perguntei. Ele sorriu, me beijando o pescoço, ainda acomodado ali. A Lola. Ela gosta de ver. Ela sempre gostou. Eu fiquei muda por um segundo. Mas não parei. O corpo já tinha assumido o comando. Você tá dizendo que ela já sabe? Ele riu. Ela sabe, Flor. Ela me dá liberdade. Principalmente quando é com alguém assim. Com sangue quente. Com a florzinha aqui tão molhadinha. A frase veio com uma chegada mais lenta, profunda, que fez me responder com um tremor. Ela já assistiu você com outra? Perguntei, mordendo o lábio. Mais de uma vez. Às vezes de longe. Às vezes do lado. Aquilo me arrepiou. Um misto de vergonha, curiosidade e vontade. Ele percebeu. Se eu disser que ela quer assistir a próxima, você topa? Minha florzinha respondeu antes de mim. Eu gemi, se for com você, eu topo tudo. A partir dali, ele virou o bicho. Ganhou ritmo. Força. Malícia. Cada chegada era uma promessa suja. Cada gemido uma confissão. Me segurou firme e perguntou. Quer que ela veja como você faz comigo? Quero que ela ouça daqui. E ela ouviu. Porque eu não me segurei. Gritei alto. Descarada. Tremendo por dentro. A florzinha chorou de emoção. E ele veio logo depois, beijando minha boca como se eu fosse dele. A gente ficou ali deitados, suados, sorrindo. Eu olhei para ele e perguntei, ela vai mesmo querer assistir? Ele respondeu com aquele sorriso de canto, vai querer mais que isso. Vai querer brincar também. E eu sorri também, porque o jogo estava só começando. E eu sempre fui boa de improviso. No dia seguinte, quando minha tia Lola me chamou pro quarto dela dizendo que precisava de opinião sobre um vestido, eu já sabia que não era sobre costura. A Lola não dava ponto sem nó e eu já estava aprendendo a ler nas entrelinhas. Naquele dia, ela estava mais macia que o costume. Mais sorrisos. Mais toques no braço. Mais olhar demorado. E quando fechou a porta com a chavinha girando devagar, eu entendi o que ela queria experimentar era outra coisa. Ela veio até mim como quem sabe que pode, devagar, deslizando os dedos no meu braço, subindo até o pescoço.
O perfume dela era doce, mas não enjoativo, um mix de orquídeas com algo cítrico, e a pele quente, viva, bronzeada pelo sol carioca. Ela usava um hobby de seda azul turquesa, com uma fenda lateral que revelava parte da coxa, e nos pés, umas sandálias rasteirinhas de pedraria que brilhavam a cada passo. O cabelo solto e ondulado caía sobre os ombros e os olhos, antes cheios de malícia, agora tinham uma profundidade que me prendia. Você não imagina o quanto eu te observei esses dias, ela sussurrou, a voz rouca. Imaginava sim, respondi com um meio sorriso. Ela gostou da resposta. Me puxou pela cintura e me beijou. Um beijo úmido lento, com gosto de fruta madura colhida direto da boca. Meu corpo respondeu na hora. Era estranho e bom ao mesmo tempo. Ali estava eu sendo beijada pela minha tia, a dona da casa, a esposa dele, e achando tudo tão natural quanto respirar. Lola me levou até a cama king size, com lençóis de algodão egípcio que cheiravam a amaciante caro. Me deitou com carinho, subiu o tecido com as mãos firmes e disse: eu sei que ele já provou, mas agora é minha vez. Ela não pediu licença para explorar. Beijava com cuidado, como quem saboreia, passeava provocando arrepios. E quando chegou perto da florzinha, ela sorriu. Que linda, você é aqui também. Ela não encostou logo, ficava circulando, soprando, roçando. Eu me contorcia, as pernas se apertando involuntariamente, um calor subindo por todo o corpo. Foi quando a porta se abriu. Pedro. Ele não parecia surpreso, nem constrangido, só empolgado. Ele estava vestindo apenas uma bermuda folgada, os músculos do peito definidos e úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. O cabelo ainda estava molhado, e um sorriso largo e provocador brincava em seus lábios. Cheguei na hora errada, ele disse, sem ironia. Lola virou de leve o rosto e respondeu sem parar de acariciar. Chegou na hora certa. Vem ver como ela é deliciosa de perto. Pedro se aproximou e tirou a bermuda, revelando um volume considerável. Veio devagar, me olhando como se já me conhecesse inteira, mas ainda tivesse fome. Sentou ao meu lado na cama, beijou minha testa, depois minha boca. E ali estava o casal mais incomum da minha vida. Ele me beijando com a boca ainda molhada de mim, e ela sorrindo como se tivesse dirigido toda a cena. Quer ela agora? Lola perguntou para ele, ainda explorando as pétalas da minha florzinha. Ele confirmou com os olhos fixos nos meus, quero agora. E quero que você veja. Ela se sentou na poltrona de veludo do quarto, de frente para a cama, cruzou as pernas lentamente, revelando a beleza das coxas longas. Encostou as costas e colocou uma das mãos no colo. Então pediu com uma voz sedutora, mostra para mim como você faz com essa sobrinha danadinha. Eu perdi o ar. Pedro subiu com cuidado. Beijou meu pescoço, mordiscou minha orelha, me olhou nos olhos e disse, sua tia tem muito bom gosto. Desceu até a florzinha, que já estava cheia de vontade e provocação. Me fez gritar alto. E ela ali do lado gritava também, isso. Deixa ela molhadinha. Lola incentivava, deixa a florzinha ser cuidada. Quero ver a carinha dela tremendo. E eu tremi de verdade, o corpo inteiro. Ele chegava com o ritmo certo, olhando nos meus olhos, sussurrando palavras sujas no meu ouvido. Falava que adorava meu jeito, que a florzinha parecia feita sob medida para ele, que minha pele era macia demais. E tudo isso com a esposa dele sentada do lado, sorrindo. Eu me desfiz debaixo dele. Arqueei o corpo, gemi alto e senti a florzinha se apertar toda ao redor da ferramenta dele, que respondia com estocadas cada vez mais intensas. Ele saiu e foi direto para Lola. Agora é sua vez, meu amor, ele disse com a voz rouca. E eu assisti com o coração disparado e os dedos acariciando meu próprio corpo. Lola me olhava enquanto ele chegava. Ela gemia para mim, não para ele, e dizia, tá vendo o que você fez com a gente? Ela também chegou no ápice, gritando, com as pernas tremendo, as unhas marcando as costas dele. Ele se derramou de rosto colado no pescoço da esposa. Os três caímos exaustos. Eles de um lado, eu no meio. Respiração ofegante. Suor na pele. Sorriso malandro nos lábios. Eu devia estar assustada, falei rindo. Lola respondeu, e você tá? Tô com vontade de repetir. Pedro olhou para mim e disse, bem-vinda à família. Naquela noite, a cama não era só um móvel, era um pacto. E eu que cheguei ali como hóspede, agora era parte da casa. Se me perguntassem há alguns meses como eu imaginava minha vida, eu nunca diria, acordando entre o marido da minha tia e a própria tia com a florzinha, ainda formigando de tanto ser mimada. Mas a verdade é essa, virou rotina.
E não uma rotina qualquer. Uma rotina quente, organizada, dividida, bem aproveitada. Na casa da tia Lola, segunda-feira não é começo de semana, é continuação do fim de semana anterior. Começa com café forte, pão quentinho e uma passada de mão bem lá, hora dela, hora dele. E não precisa mais de código. Se o trio está em casa, é certeza que algum momento do dia vai terminar com gemido abafado no travesseiro, lençol revirado e alguma taça de vinho ainda pela metade. E se não acontece no quarto, acontece na cozinha, ou no sofá, ou no chuveiro. Sim, até o box entrou na agenda. Lola foi quem mais organizou. Se a gente vai viver assim, precisa ter harmonia, ela disse um dia enquanto me acariciava os cabelos depois de um banho longo a 3. E não é que ela montou quase um cronograma? Terça, por exemplo, é Dia das Mulheres. Ela me leva para almoçar fora, em algum restaurante charmoso no Leblon, depois voltamos para casa e passamos horas de carícias. Toques demorados, dedos que exploram com intimidade, língua que sabe exatamente o que procura. Pedro só entra na brincadeira depois das 7 da noite. E quando entra, entra mesmo. Quarta é o dia do comando dele. Ele decide quem beija quem primeiro, quem começa em cima, quem fica de lado, quem geme mais alto. E a gente segue, obedece e adora. Porque Pedro, por mais que tenha começado como marido de outra, agora é tão meu quanto dela. E ela, ao invés de sentir ciúme, sente orgulho. Ela diz, ele nunca me desejou tanto quanto depois que te desejou também. E eu acredito, porque dá para ver nos olhos dele. Às vezes a gente sai os 3 juntos. Jantar em algum restaurante bonito na Zona Sul, viagem rápida de final de semana para Búzios ou Angra. E por fora parece tudo comum, um casal e a sobrinha. Mas por dentro, a tensão está sempre lá. Um toque no joelho por baixo da mesa, um olhar no espelho retrovisor, um sussurro no elevador. O mundo não sabe, mas nossos corpos se reconhecem o tempo inteiro. Uma das minhas partes favoritas da nova rotina, as manhãs em que eu acordo com os dois me cercando. Pedro beija minha nuca enquanto Lola sussurra no meu ouvido. Vamos brincar um pouquinho antes de levantar? E aí já era. Minutos depois, a florzinha já está recebendo atenção dupla. Uma boca aqui, uma mão ali. E o tipo de sensação que só vem de gente que te conhece de verdade e deseja sem freio. É engraçado pensar que tudo começou com um convite inocente. Vem morar comigo. Ela disse. E cá estou eu. Morando. Gemendo. Rindo. Deitada no meio dos dois. Às vezes em cima de um, às vezes por baixo. Às vezes sendo observada pelos dois enquanto me exploro no centro da cama, fingindo que sou espetáculo de teatro adulto. Porque no fundo sou mesmo. E eles aplaudem com o corpo inteiro. Ah, e claro, tem também o dia dele. Pedro chama assim, todo orgulhoso. É quando ele assume o controle do começo ao fim. E quando eu digo controle, é literal. Nesse dia, ele não quer beijos demorados, não quer joguinho. Quer comando. Quer firmeza. Quer explorar onde poucos ousam bater na porta se é que você me entende. E eu já aprendi a gostar do atrevimento. Hoje quero tudo, inclusive o que você finge que tem medo. A primeira vez eu tremi. Hoje eu tremo também, mas de outra forma. Ele não tem pressa. Prepara tudo como um bom anfitrião. As mãos deslizam com cuidado. Passeia primeiro, lento, até onde o calor esconde segredos. E quando ele decide que é hora de visitar o cômodo mais reservado da casa, chega de um jeito que só ele sabe fazer. A sensação? Mistura de susto com entrega. Medo com vontade. A Lola? Ela assiste, se diverte e diz sorrindo. Olha só como minha sobrinha é obediente. É isso. No dia dele não tem negociação. Tem eu ali, com a respiração descompassada toda tomada, inclusive onde ninguém nunca ousou ir. E eu amo cada segundo. Tem noites em que a Lola só assiste. Senta na poltrona de hobby solto e pede, quero ver vocês de novo. Eu obedeço. Vocês me enlouquecem. Ela diz antes de vir também. E depois os 3 desabam lado a lado, ofegantes, felizes, molhados. Já tentamos parar uma vez, num momento mais sóbrio. Lola propôs uma conversa séria. Será que a gente tá indo longe demais? Eu engasguei com o café. Lola, eu já fui longe demais quando aceitei seu biquíni fio dental e dei boa noite pro seu marido só de toalha. Ela riu tanto que quase caiu da cadeira. Tem razão. E sinceramente nunca me senti tão viva. Essa é a palavra, viva. Eu me sinto viva, desejada, cuidada, solta. É como se cada dia aqui me lembrasse que prazer também é rotina.
desde que seja feito com entrega, respeito e fogo. E se tem uma coisa que não falta entre nós três é fogo. Fogo nos olhos, na boca, na pele, na florzinha, sempre pronta para ser bem cuidada. Claro que tem regras. A gente não mistura o que vive aqui com o que acontece lá fora. Ninguém sabe. Ninguém desconfia. Mas se soubessem, iam invejar. Porque o que temos não é bagunça, é harmonia. Não é promiscuidade, é prazer acordado. Não é traição, é escolha. 3 adultos. 3 corpos. 3 vontades alinhadas. Agora toda vez que ouço alguém dizer, cada casa é um mundo, eu dou risada por dentro. Se eles soubessem o que acontece na nossa casa. Se soubessem que toda quarta é sagrada com Lola ajoelhada de um lado e eu do outro. Que todo domingo tem sobremesa depois do almoço e não vem da geladeira. Que até o escritório virou palco com a florzinha recebendo visita em cima da mesa. Se soubessem, talvez parassem de julgar tanto. Ou talvez batessem na porta para pedir um lugar na fila. Mas esse lugar é meu. Conquistado com beijos, gemidos e coragem. Hoje não sou mais a sobrinha que chegou de mala e problema. Sou a mulher que transformou o casamento deles em trio. E enquanto eles me desejarem, a rotina continua. Um dia, enquanto Pedro e eu estávamos sozinhos na piscina, aproveitando o sol da tarde, ele me olhou com um brilho diferente nos olhos. Bia, ele começou, a Lola tem um segredo. Algo que ela nunca contou nem para mim, nem para mais ninguém. E eu acho que está na hora de você saber. Isso explica muita coisa. Meu coração disparou. Que segredo seria esse que envolvia tanto a minha tia, o meu maridão, e agora aparentemente a mim? Ele se aproximou, a voz quase um sussurro, e antes que pudesse dizer mais, a porta da área da piscina se abriu com um estrondo. Era Lola, e o sorriso em seu rosto havia desaparecido. Pedro, Bia, ela disse, a voz gélida, precisamos conversar. Agora.